Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo da Fiber School. Hoje é um conteúdo técnico, uma prova de fogo. A gente vai fazer várias fusões aqui, vai ser um comparativo entre 4 máquinas e nesse comparativo você vai ver qual é a diferença da qualidade das fusões com o passar do tempo, quando a gente fizer 40 fusões em cada uma dessas máquinas. Então, logo mais depois da vinheta eu explico para você como vai ser esse teste. Recentemente, o pessoal da Arcitec fez uma proposta muito interessante para a Fiber School aqui. Eles procuraram e vieram com a proposta de, poxa, vamos fazer um teste, uma prova de fogo com várias máquinas, fazendo fusões para ver o que acontece. Eu confesso que eu achei esse teste muito interessante porque se você for pesquisar no YouTube aí, um comparativo entre máquinas, você não vai ver um teste como esse. Então, topamos na hora e para isso o pessoal da Arcitec disponibilizou equipe, disponibilizou material, enfim, uma série de ferramentas que você vai ver logo mais. Nós fizemos esses testes e nós vamos apresentar para você como esse teste foi feito, quais são os resultados também que nós tivemos com esses testes. Para isso, a Arcitec disponibilizou a sua equipe e veio conosco também o Pedro. O Pedro vai falar um pouquinho da Arcitec, quem é a Arcitec, de onde ela vem, qual a história dela, para você conhecer um pouquinho melhor. Claro que, se você quiser mais detalhes, aqui nesse vídeo você vai ter um link com o site da Arcitec, com mais informações, mas ele vai explicar para a gente brevemente aqui. Pedro, quem é a Arcitec, de onde vem a Arcitec, qual que é o negócio dela no mercado de provedores? Olá, Machado. Meu nome é Pedro Mendes, eu trabalho na Arcitec, na área comercial de pré-vendas. A Arcitec é uma empresa que foi fundada há mais de 13 anos por 13 engenheiros. Começou no segmento de sincronismo, relógio de sincronismo para redes de telecomunicação e grandes operadoras. E hoje o core business da empresa é equipamentos de teste e medição como o TDR, da Viave, máquinas de fusão, também equipamentos para DWDM e na parte de serviços a gente tem também como representação o laboratório de manutenção da Sumitomo. Somos autorizados da Sumitomo para toda a América Latina e também damos todo o suporte para todos os equipamentos que a gente comercializa. Pedro, vamos falar um pouquinho desses equipamentos então antes de começar os testes, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar também com o engenheiro Rashid, ele vai explicar para nós sobre o cenário, foi ele quem realmente fez os testes aqui, mão na massa propriamente dito. Mas vamos falar um pouquinho desses equipamentos aqui. Então a gente tem a máquina T402S, nós temos clivador, nós temos aqui também o OTDR. Fala um pouquinho para a gente desse conjunto, né? Quais são as principais características de cada conjunto esse aqui e o porquê que a gente optou nesse conjunto ser a nossa referência, que é o nosso ponto de partida nos testes. Essa máquina de fusão é a T402S, ela é uma máquina com alinhamento pela casca com V-groove ativo. Esse clivador é o clivador FC6S Plus, a novidade da Sumitomo, com retorno automático e ela está bem mais dinâmica de uso. A gente tem também o alicate de 3 posições, de 3 furos, diâmetros, né? E a gente tem o OTDR da Viave para fazer a validação dos testes da fusão, porque a perda estimada apresentada pela máquina é uma perda estimada e o OTDR está aqui para comprovar a perda de cada uma das fusões elaboradas pelos equipamentos. Beleza, então vamos chamar agora o Rashid. O Rashid vai explicar para nós qual que é a dinâmica do teste, como que vai ser feito aqui o passo a passo, para você compreender bem o que a gente vai apresentar nesse vídeo aqui. Bom, eu quero apresentar para você agora o Rashid, o engenheiro Rashid, ele vai conduzir os testes e a gente optou em fazer o seguinte, tem uma pessoa que faz o teste com todas as máquinas, para a gente não ter uma variável que seria o processo de cada técnico que fosse fazer esse teste. Então ele vai fazer cada uma das 40 fusões em 4 máquinas para a gente trazer todos os resultados, todos esses números e analisar lá no final desse vídeo, a gente vai ver um por um. Rashid, obrigado por ter participado desse desafio. Eu que agradeço. Uma coisa muito legal a gente poder trazer essa qualidade de informação, poder trazer esses números reais, números que realmente acontecem no campo. A gente tem uma preocupação muito grande, que é qualidade de ferramenta, o que a ferramenta entrega e o que a ferramenta auxilia também no dia a dia, porque vamos lá, você está montando uma caixa de emenda, você vai fazer 12, você vai fazer 36, você vai fazer 72 fusões, ou você vai fazer 144 fusões, você não vai conseguir fazer a fusão e testar na hora qual vai ser o resultado. Então você precisa confiar naquela ferramenta, você precisa confiar naquele número, 0.01, 0.00, 0.02. Será que é verdade isso que a máquina está te informando? Você tem que ter certeza da sua máquina também.
Então isso é uma coisa muito legal que a gente vai ver nos testes hoje. Será que toda fusão de 0,01 é 0,01? Ou é de fato zero? Para marcas de renome, como a Sumitomo, o que ela mede é realmente o que ela mostra ali, né? Porque, primeiro, de onde que ela tira aquele algoritmo? De onde que ela tira a medida estimada? É a clivagem. Então, como eu sempre digo, o clivador e a máquina é um trabalho em conjunto. Um bom clivador e uma boa máquina de fusão, você vai ter fusões que você vai realmente medir qual é o TDR e vai ser aquilo que ela te mostrou. Não é o que acontece com as marcas chinesas, né? Você tem uma diferença muito grande, você tem um vale entre esse ponto estimado e o realmente medido que chega muitas vezes a casa de 2, 3 dBs, né? Por quê? O sistema de como ela lê essa informação, do foco dela, da eletrônica dela, até da dispersão de calor, conforme você vai fazendo ali, 12 fusões é pouco calor, mas imagina fazer um cabo de 288. Cara, são 288 vezes você vai pôr ali no forninho para derreter o tubete a 120 graus. E isso tudo é um aprimoramento da eletrônica, né? Então é um grande problema. E como você disse, não dá para ele ficar ali fazendo e um cara lá no NOC sentado testando fibra por fibra. Essa não ficou boa, faz de novo. A gente tem essas atividades em casos específicos, como redes OPGW, redes de longuíssima distância, que não dá pra você pegar um Jeep e subir na torre lá de novo no meio do mato e refazer fusão, que é o que a gente chama de monitoramento, fusão em tempo real. Mas no caso do área urbana, você faz todas as fibras e depois vai pro NOC lá testar fibra por fibra no data center. É onde você descobre que aquela máquina que você acabou comprando porque era mais barata, ela tá te dando mais trabalho que se você tivesse comprado uma máquina japonesa, uma Sumitomo, por exemplo, que o custo-benefício dela é bom, né? Hoje a T402S é uma das melhores máquinas da Sumitomo. Você vai ter um produto ali que vai dar um desempenho, além da agilidade, né? Porque eu, que estou há muito tempo no campo, vejo muitas vezes o pessoal comprando máquina chinesa que ela dá 12 fusões, ela trava, ela para. Pensa a hora homem parada ali porque a máquina travou, o atraso na sua construção da rede e os outros problemas mais que você vai sentir ao longo do tempo. Além de manutenção, você ter uma máquina como a que a gente distribui, você tem uma manutenção para o resto da vida dela. Você vai achar peças, você vai achar suporte, você vai achar tudo. Então é um conjunto. No caso dos testes que nós fizemos, nós conseguimos ver realmente que há uma diferença muito grande e não é pequena. No gráfico que a gente vai apresentar, a gente vai conseguir ver isso muito melhor, explanado muito melhor. Mas é uma diferença grotesca. E isso, para você que está construindo uma rede, você pensa bem. Você hoje, você quer ter um iPhone, vamos dizer. Como você vai ter esse iPhone? Você tem que trabalhar. Se você construir uma rede muito ruim, que vai ter ruído, que vai ter problema nas fusões, o seu provedor ele não vai conseguir deslanchar. Porque vai chegar outro no lugar com ferramentas de alta qualidade, vai construir uma rede muito bem feita e vai acabar tomando os seus clientes. Vai construir mais rápido também. Exatamente, isso mesmo. Vai construir mais rápido, com uma performance muito melhor, porque os ferramentais são muito melhores. E aí é onde você não consegue. Então, assim, muito provedor eu vejo assim, quer economizar no básico, que são ferramentas de boa qualidade, são materiais de boa qualidade. E esquece que se ele não fizer isso bem feito, não adianta ele comprar a melhor LT de mercado, o melhor roteador de bordo de mercado, ele não vai ter. Isso aqui é o básico da operação, é o que vai te fazer um rompimento ser mais rápido de se resolver com uma qualidade muito boa, é o que vai te fazer você ter uma estrutura bem feita e que te dá muito pouco problema, porque a hora homem no OAM é tão cara quanto a hora homem na construção de uma rede. Perfeito, perfeito. Então vamos lá, vamos falar dos testes, vamos dar um resuminho como que o teste foi feito. Depois do teste, né, depois de todos os testes acontecerem, você vai ter um resumo dos resultados, você vai ter também material para você fazer download desses resultados que a gente vai disponibilizar para você, uma planilha e tudo mais.
Mas a gente conta para nós rapidinho qual que é a lógica do teste e como que ele acontece. A gente utilizou duas bobinas, né? Duas bobinas de fibra G652D, né? E fizemos as fusões, né? Então, uma bobina tinha 630 metros, a outra tinha 1.750 metros. A ideia era o quê? O OTDR numa ponta, a gente mede as duas bobinas passando pela fusão. Quando a gente tem uma fusão, a fusão, deixar bem claro, ela não é um evento refletivo, então ela não pode refletir luz. Então quando você olha na tela do TDR, se ela está muito bem feita, está dando a mesma margem que está na máquina, ela é zero. Você olha como se fosse a bobina inteira, 2.750 km, ou seja, 2,750 km. Quando você começa a mostrar a fusão, significa que você está dando perdas. Perdas que começam ali em 0,75, 0,40, 1 dB, 2 dB, 3 dB e você começa a ter muitos outros problemas. Você pode ter até mesmo os efeitos refletivos, porque essa fusão ficou muito ruim, tá? Então, o que nós pensamos? Bobina OTDR de um lado, máquina de fusão e fusão. E por que uma pessoa só? Para não ter aquela desculpa assim, mas trocou, ele sabe fazer a fusão melhor, aquele ali não sabe. Então eu decidi fazer as 192 fusões que deram ao todo para não ter esse problema. E a gente preferiu, para não ser um negócio rápido, pra vocês terem ideia, a gente levou o dia inteiro para fazer esse vídeo, a gente preferiu um OTDR só, uma bobina conectar ele, também para não ter problema de falar, mas deu diferença porque ficou conectando, desconectando OTDR, inserção, para isso. Entendeu? Para a gente poder ser o mais imparcial possível nesse teste, que é um teste assim, que de mercado eu nunca vi ninguém fazendo em 25 anos de engenharia de campo, entendeu? Nunca vi mesmo. Não. Não é um material extremamente técnico, complexo, leitura de datasheet, não é isso. É um teste prático mesmo. Então, vamos parar de enrolação, vamos fazer o teste? Vamos lá. Bom, então agora você vai ver o teste acontecendo e logo mais eu volto aqui para falar com você no final desse vídeo para a gente comentar sobre os resultados. Bom, pessoal, agora vamos para os testes de verdade, né? Então a gente vai começar os testes com a T400 da Sumitomo, né? A T402S da Sumitomo. É uma máquina nova da Sumitomo, tá? Ela é uma máquina de V-Groover também, então ela tem 4 motores. 2 motores, um para Y e o outro para X, né? Então vertical e horizontal. O que diferencia uma máquina de V-Groover para uma máquina de casca? A máquina de casca ela só tem 2 motores. Então, no alinhamento da casca, ela não fica tão preciso. Quando você é V-Groover ativo, você tem mais 2 motores que vão fazer vertical e horizontal. Então, isso compensa e a máquina, além de custo-benefício, ela vai fazer uma fusão muito boa para as West Mile. Ou seja, os mínimos final, CTO, caso do assinante, terminação de um DO para cliente B2B. Além disso, a Sumitomo traz uma inovação nessa máquina que é o NanoTunes. Quando a gente cliva a fibra, a ideia é que ela fique 90 graus, fique perfeita. E muitas vezes acontece uma pequena trincazinha na fibra ali embaixo, na casca, em algum lugar. Que no pré-alinhamento dela, ela verifica isso e a hora que ela começa a fazer fusão, ela dá um arco a mais. Ou seja, ela força mais para tirar esse desalinhamento que ficaria na casca ali. Para tirar esse furinho, evitando a perda de potência ótica. Lembrando que a fusão é um evento que não pode ser refletivo, ou seja, ele não pode ter reflexão de luz, ele tem que passar direto. E esses tipos de casos podem gerar reflexão. Nesse caso aqui nós já fizemos o teste de arco, tá? A calibração de arco já dela, né? Então a gente já está com ela preparada. É uma coisa que tem que ser feita, por quê? Quando a gente está em diferentes tempos, por exemplo, estamos aqui no estúdio gravando, ar-condicionado, então a gente tem uma situação de temperatura, umidade totalmente diferente do campo. E isso influencia diretamente na fusão. Isso insere fatores que podem ser prejudiciais quando a gente sai, por exemplo, de dentro do data center e vai para o campo. E isso pode dar fusões ruins também. Então, recomendado por todos os fabricantes é que sempre faça a calibração de ar. A ideia do teste vai ser o quê? A gente vai olhar a perca estimada versus a perca medida com a OTDR. Nós vamos usar aqui um OTDR da Viave, o Smart OTDR 136FB, que o Pedro vai explicar um pouco melhor sobre como vai ser feita essa parte. Por favor, Pedro. Obrigado. Esse equipamento, então, ele é o Smart OTDR da Viave, ele é 136FB porque ele possui 3 comprimentos de onda. 2 comprimentos, que é o 1310 e o 1550, que nós vamos utilizar para o teste aqui,
para identificar macrocurvaturas e também a precisão nos 2 comprimentos de onda da fusão, tá? E o terceiro comprimento de onda que é inserido nesse instrumento, ele é na porta filtrada, que é para fazer testes em redes ativas, tá ok? Então aqui nós estamos com as 2 bobinas, vamos praticar o teste de fusão e o OTDR vai validar aqui a perda estimada em comparação com a perda real. Fala, Rashid. Primeiro a gente vai decapar a fibra, né? Lembrando que a Sumitomo, qualquer máquina dela vem com o kit completo, tá? Então você já vai receber o clivador, um dos melhores clivadores do mercado, né? Vai receber o alicate de decapagem, né? Então o kit já vem praticamente pronto para você trabalhar. Fazendo a clivagem, feita a limpeza, vamos primeiro colocar a primeira fibra. Lembrando, pessoal, a fibra quando a gente vai colocar na máquina, a gente não bate, a gente só deita ela certinho para evitar que a gente crie trincas novamente na ponta dela, tá? Outro detalhe, o lenço. Sempre a gente deve usar o lenço que não libera farpas, ou seja, nada daquilo de usar estopa, papel higiênico e outras coisas mais, porque além de danificar a fibra, a gente vai deixar impurezas nela. Fazendo a fusão. Essa primeira fusão nossa, a perca foi 0.00 dB e agora vamos aferir ela com a TDR enquanto eu queimo o tubete. Um detalhe importante também é não colocar o dedo, né, em cima da fusão e sempre ajustar desse jeito, somente o tubete. Na hora de trazer na máquina, fazer só a inserção. Tá? Por quê? Quando a gente tem a mão nossa, nós tem campo, a gente abriu o cabo ali, pegou poeira, essas coisas. Se a gente contaminar a fusão e quando ela for aquecer, o forninho aquece a 41 graus para derreter o tubete. Então a gente vai aquecer também as contaminações que estão ali dentro, provocando problemas na fibra. A fusão nem foi percebida pelo TDR, então a perda estimada realmente está real ali. 0 dB e 0 dB aqui de perda. O que acontece, pessoal? As telas depois vão ser disponibilizadas para vocês. Então vocês vão ver que a gente está usando a ferramenta da Viave que chama Smart Access, que é o acesso remoto do TDR que eles estão gravando as telas. Então quando a gente não tem a percepção da fusão, ou seja, não mostra o quadradinho lá que houve uma fusão, significa que a fusão ficou tão perfeita que ela ficou exatamente o que a máquina está falando. Então, ou seja, para o TDR é como se as 2 bobinas fossem inteiras. Ou seja, se eu tivesse 2 km, 700 alguma coisa de fibra ali. Ou seja, eu não tive a fusão. Agora vamos para a próxima. A ideia é nós vamos fazer 40 fusões, pessoal, com cada máquina. E vamos testar todos eles ao mesmo tempo, ok? Vamos cortar, tirar o tubete. Uma coisa importante também, Rashid, é o programa de tubete nas máquinas de fusão. Estar ciente de que ele está com o programa correto, porque em campo, né, a gente vê bastante o uso da temperatura errada para o tubete do tamanho errado. Bem né? lembrado, Pedro. Por quê? Cada tubete ele tem um tamanho, né? Nós temos hoje em mercado 40, 45 e o 60. Se a gente for usar um tubete de 40 e aplicar a temperatura de 60, a gente vai estar também danificando a fusão. Por quê? A gente vai aplicar muito mais calor em cima do tubete desnecessário. E isso pode causar outros problemas. E lembrando também, foi bom você falar isso, o resfriamento do tubete. O tubete, ele nunca deve ser resfriado, forçado. Por isso que toda máquina vem com um suportezinho para você, quando vai fazer muitas fusões, deixar ali ele descansando, né? Porque eu vejo muito em campo, o pessoal faz uma fusão e para ir rápido ali, porque tem muita coisa para fazer, acaba pegando e vai ali e joga álcool, joga água em cima do tubete. E isso gera o quê? Um choque térmico. Toda vez que a gente resfria o vidro rapidamente, uma pessoa vai falar, mas o tubete resfriou? Resfriou, mas o vidro também. Ele trinca. Ele fica ali próximo, mas ele gera uma trinca, que isso vai gerar um evento reflectivo. Nossa próxima fusão aqui também ficou 0,0 dB e vamos ver como ficou agora no TDR. Quanto que deu agora, Pedro, nossa próxima fusão que foi feita? Também não foi perceptível a fusão. Então a fusão ficou perfeita. Perfeita também. Correspondendo ao 0,0 dB de perda estimada. Vamos para a próxima.
Tá na fibra. Uma coisa também, pessoal, que a gente vê muito, que é uma boa prática para máquina de fusão, é pelo menos uma vez por mês, né? Para máquinas que são muito utilizadas, isso até é legal ser feito por semana. É a limpeza da máquina. Por quê? A gente muitas vezes está em campo e começa a cair acrilato em cima da máquina, sujeiras, que começam a atrapalhar a parte ali do sistema de leitura, do microscópio, né? E isso é uma boa prática. Isso evita até mesmo manutenções preventivas desnecessárias da máquina. Então, o clivador, eu costumo dizer que o clivador e a máquina de fusão é um conjunto. 50% de cada um para ser um bom trabalho. Um bom clivador, clivagens perfeitas. Uma boa máquina de fusão, fusões muito bem feitas. Então, é um conjunto. Se a gente cuidar dos dois muito bem, a gente vai ter um ótimo trabalho. Nossa próxima fusão aqui deu 0.01 dB. Vamos ver quanto que vai dar a nossa TDR. Mais uma vez não apareceu, tá? Os cursores eles estão marcados aqui em cima, a gente consegue ver aqui a diferença e ele tá tranquilo. Mais uma fusão que ficou perfeita então. Vamos para a próxima. A maratona vai ser grande hoje, pessoal. São 40 fusões em cada máquina. Pensa, a gente vai fazer as 40 e medir. E cada uma com tubete. Queimar, fazer como se fosse literalmente em campo. Mais uma limpeza. Feita a fusão. A nossa fusão está em 0,00 dB. Pra gente ver, pra provar pra vocês, né, que a gente não tá burlando o teste, a gente vai fazer uma brincadeira até aqui. Pedro, eu vou dar uma atenuada na fibra e você manda medir, só pra gente provar que o teste é real mesmo, tá? Tá ok. Então, deu uma atenuada aqui na fibra, pode testar aí. A noção foi bem severa. Mas a ideia é essa mesmo, pra gente provar que a gente não tá querendo mascarar e nem tá fingindo aqui, a gente tá fazendo um teste real mesmo. Então a gente deu uma atenuação mesmo para atenuar, mesmo para provar. Ó, a fusão tá ficando perfeita, porque a máquina é uma máquina muito boa, né? Por ser V-Groove, é uma máquina excelente, ela equivale quase a uma máquina de fusão de núcleo mesmo. Aí nesse caso ele deu que a fibra termina em 1.750 metros, então ele considerou ali um final de fibra, porque a atenuação foi bem severa. E eu vou fazer o teste, o teste de novo. Normal. Já tá Pronto. Já tá pronto, né? Já tá queimado o tubete. Então, quer dizer, a gente provou que a gente não estamos mascarando o teste. A ideia não é essa. A ideia é mostrar as diferenças mesmo da leitura. Primeiro mostrando a aplicação da máquina, de máquinas de groover, que são máquinas muito boas, ao contrário do que o mercado fala, e a função de cada um instrumento. Muitas pessoas acham que assim, eu não preciso ter o TDR, porque ele fala ali que a fusão ficou 0,00, tá ok. Mas dependendo da máquina que você está usando, a marca da máquina, isso pode dar diferença. Então é um conjunto. Como é um conjunto a máquina e o clivador, é um conjunto a máquina e a medição, a aferição para TDR de verdade. Bom, agora sem a atenuação proposital ali, então a gente tem ali a fusão perfeita de novo com 0,0, tá? Ok? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima.
Ele deu? 0,00 dB, vamos medir agora novamente quanto que der. Vamos fazer a contração? E Vamos. aí eu faço a medição. Ah, então beleza. A parte legal é que o forninho ele aquece automático, né? Então isso facilita também o trabalho. Né? A ferramenta, quanto mais ela automatizada, você começa a ganhar desempenho, né? Você começa a ter agilidade. Quanto menos botão você hoje tiver que apertar e ficar autônomo o processo, melhor, né? Uhum. Coberto contraído, já pode medir. Posso medir, né? Praticamente 200 fusões, muito tubete, muito suor, 10 horas de estúdio. A gente conseguiu ter números aqui para fazer algumas análises e mostrar esses números para você também. Mas antes de falar dos números, eu queria dar um recado muito importante, alguns recados que são muito importantes. O primeiro, eu queria agradecer aos provedores que disponibilizaram as máquinas, né? Nós trouxemos aqui 3 máquinas que estão no campo, que estão em uso mesmo, não é máquina nova, não é máquina de laboratório. As 4 máquinas, a propósito, são máquinas que são utilizadas no dia a dia. E eu queria agradecer aos provedores que disponibilizaram essas máquinas para a gente poder fazer esse teste. Também tem uma coisa muito importante que é o seguinte, nós cobrimos os nomes das máquinas. Por quê? Porque o nosso objetivo aqui não é falar mal de nenhuma máquina. Não, é fazer teste, mostrar qual é o resultado. Então nós cobrimos o nome das máquinas e você deve ter reparado, máquina Alan, por exemplo, máquina Dario, né, que são máquinas que realmente a gente se preocupou em cobrir o nome delas. Bom, vamos falar dos números então, dos resultados? Vamos lá. Eu vou explicar para você como que é a planilha. Essa planilha você pode fazer o download também, tira as suas conclusões com base nesses valores aqui, que são os valores que você viu que foram realizados durante o teste. Bom, nós separamos aqui em algumas colunas, cada uma dos fabricantes, né? Cada coluna, né, com a sua respectiva máquina. Então, a primeira máquina, Sumitomo, a segunda foi a Alan, a terceira foi o Dario e a quarta máquina foi a José. Nós realizamos 40 fusões em cada uma das máquinas. Então, aqui nessa coluna, você consegue ver da fusão 1 até a fusão 40. Nós dividimos em 2 atenuações. Nós temos aqui a atenuação que a máquina informou, que é aquela análise que ela faz pela imagem, e nós também trouxemos aqui a informação que o OTDR nos disse, que foi medido, então foi feito fusão por fusão e foi aferido cada uma dessas fusões. Então, ao total aqui, nós temos todos esses valores. Importante, essas telas do OTDR você também consegue fazer o download dessas imagens para você procurar essas informações. Bom, em alguns casos, a máquina ela não informou qual foi o valor, ela não conseguiu estimar uma determinada perda, ela apareceu como uma perda... Qual foi a palavra que ela usou na primeira? Uma perca, assim, muitas vezes falha de fusão, né? Que ela não consegue distinguir, ela não consegue dar uma exatidão de quantos dBs e não precisa. Não precisa. Não precisa. E o que é importante nisso? Nós fizemos uma inspeção visual nessa fusão e, de fato, elas estavam ok. Estava ok, não tinha bolha, não tinha fissura. Também aconteceu casos de apresentar uma bolha, apresentar uma fissura, aí sim. Foi quebrada essa fusão, foi refeito e nós consideramos apenas o valor com a fusão correta. Nós não consideramos fusões que não foram feitas.
As máquinas que apresentaram, ou as fusões que apresentaram, não informaram o valor, eu deixei em amarelo aqui nessa planilha para você ter uma noção, né, de quais são as máquinas que apresentaram esses valores. Então, para essas que não informaram, nós utilizamos o valor previsto em norma, está aqui, ó, a IEC 61280-4-5, que diz que a perda pode ter 0,3 dB. Então, nós adotamos esse valor como valor caso a máquina não informe. Mas o que é importante? O que interessa para nós mesmo, de fato, é a perda real. Isso quem nos disse é o OTDR. Então, por mais que a máquina não nos informou, a gente pelo menos sabe o valor que é real. Claro que para quem está em campo é muito importante confiar naquele número que a máquina está informando. Você está no campo, a gente falou antes lá na introdução desse conteúdo, e no campo a gente muitas vezes não tem como fazer e testar. Você não tem duas pessoas, uma pessoa lá com o OTDR no DIO ou numa caixa, para ficar monitorando todas as firmas que você está fazendo uma determinada fusão. Então nós temos aqui as 4 colunas com os resultados. E para trazer isso de uma forma mais clara, né, para a gente não precisar ficar lendo resultado por resultado aqui, eu montei alguns gráficos que eu quero explicar para você também. Então, o nosso primeiro gráfico é da máquina Sumitomo, que nós utilizamos, foi a primeira máquina, é a máquina de referência. Uma outra coisa importante também é que todas as máquinas que nós utilizamos, elas fazem a fusão pela casca, elas são V-Groove ativo. Então, a preocupação foi trazer máquinas iguais também, com a mesma tecnologia. Não faz sentido trazer uma máquina com fusão pelo núcleo, com 45 motores, etc. Né? Então, a gente procurou comparar coisas iguais. A primeira máquina, a máquina Sumitomo, a gente consegue perceber no gráfico o seguinte. Tem duas cores aqui embaixo na legenda. A cor laranja aqui, ela é uma atenuação que foi aferida pelo OTDR e a azul é aquele valor que foi informado pela máquina. Basicamente, são essas duas colunas aqui. Ó. Essa coluna é informado pela máquina, está em azul, e essa aqui é aferida pelo OTDR, que está em laranja. Tá? Então, quando a gente olha aqui a máquina Sumitomo, a gente percebe que a máquina, que é o traçado azul, em alguns momentos, algumas fusões, ela marcou uma certa atenuação. Por exemplo, aqui ela apresentou uma atenuação de 0,1, aqui ela apresentou também uma atenuação de 0,01, essas duas aqui 0,01, neste pico aqui também, e aqui nós tivemos um pico maior, se a gente olhar no gráfico aqui, 0,03. Voltando para a tabela, está aqui, ó. A gente tem a fusão aqui, ó, o valor que a máquina informou de 0,01, e na verdade deu 0. Aqui embaixo a mesma coisa, isso acontece, e aqui o 3. Então são os 3 picos. Estou mostrando primeiro, né, na primeira máquina, não vou mostrar máquina por máquina aqui, você analisa com calma aí esses valores, mas eu estou preocupado aqui em mostrar para você o gráfico, qual que é o resultado que o gráfico apresenta. Então nós tivemos este comportamento aqui. O que me parece esse comportamento? Parece o seguinte, que o valor que a máquina informa é algo extremamente confiável. Por quê? Porque na prática eu consegui atenuações menores. Sim. Eu consegui 0,0000, 0,01, 2 picos de 0,01 e esse pico maior aqui de 0,03. Alguma consideração aqui, Rachid, desse resultado? No resultado do caso da Sumitomo, por que ela mostrou esses picos? A gente tem alguns diferenciais ali que ela pode mostrar na máquina o 0,01. Por exemplo, aquele detalhe, né? Você, sem querer bater o dedo em cima ali da fusão na hora que você está arrumando a máquina, deu uma batidinha bem de leve do lado dos carrinhos ali da máquina. Então, deu uma pequena trinquinha. Como essa máquina, ela tem já o Nanotunes, então ela pode ter dado uma melhorada ali, mas mesmo assim ela falou, olha, ficou 0,01. Como o TDR é a ferramenta de precisão para você certificar se aquilo está coerente com o que a máquina está falando, ele certificou e falou, não, negativo, 0,01, porque ela achou alguma incompatibilidade na visão dela, ali no microscópio dela, mas na verdade essa fusão ficou 0,0, ou seja, ficou fim a fim como se não tivesse emenda, né? No mundo ideal, né, o certo seria... O cenário mais perfeito de todos. Mais perfeito, e no mundo ideal, no técnico, dia a dia, o cenário seria a gente Exatamente. fazer e testar. Na prática a gente não consegue. E no caso, isso a gente também mostra que ela é uma máquina 100% confiável, com a informação de tela dela, com a informação de OTDR. Vai ter alguma vez que vai dar uma diferença?
muito pouco. Que você vai ver que essa diferença entre o que a máquina mostrou e o que o TDR mediu é para baixo e não para cima. Nesse caso, sim. É um caso que você tem uma medição abaixo do que ela mostrou, que é o ideal. Bom, beleza, ela mostrou 0.1, mas eu medi 0.0. Pior Show. caso. Pior caso, né? Vamos para a segunda máquina. Vamos então. lá. A segunda máquina, que a gente chamou de máquina Allen, porque foi fornecida pelo Allen, a forma que foi testada é a mesma. Os valores detalhados estão aqui nessas colunas, na coluna F até a coluna H. Nós tivemos aqui uma situação um pouquinho curiosa, que em vários momentos ela não conseguiu estimar qual foi a perda. Em alguns momentos aqui a gente viu que de fato teve uma fissura, teve uma bolha, nós quebramos, fizemos de novo o procedimento e consideramos apenas o valor que deu certo, o valor que ela fez a fusão. E aqui a gente consegue perceber, olhando pelo gráfico, que teve uma variação maior. Então nós temos aqui a linha azul também, que é o valor informado pela máquina, e nós temos essa linha laranja aqui, que é a linha da atenuação que foi aferida pelo nosso OTDR. Então nós tivemos aqui mais picos, inclusive a gente teve pico aqui próximo a 1 dB, como por exemplo esse pico aqui da 17ª fusão, que deu 0,83, nós tivemos pico de 1,10, nós tivemos pico de 1,28, nós tivemos um pico maior também aqui de todos, que foi os 2,7. O que é importante além da gente entender os picos? É muito importante a gente compreender esses picos, porque imagina que você tem uma rede desbalanceada, por exemplo. Sim. Numa rede desbalanceada, se eu tiver, por exemplo, 8 caixas no ramal, eu vou ter pelo menos, no menor dos casos, eu tenho 3 fusões para cada uma dessas caixas. A alimentação do splitter desbalanceado, a alimentação do splitter local da CTO e a saída dele, né? E a saída. Então a gente está falando aí de 24 fusões. Exatamente. No mínimo. Só que com o passar do tempo, a máquina esquenta, o próprio forninho da máquina faz esse papel de esquentar a máquina, você está no sol, você não está no ambiente controlado, diferente desse teste. Sim. Esse teste foi no ar-condicionado. E a gente não faz tantas fusões no ar-condicionado, só no DIO. A maioria na rua mesmo. Então a tendência é que oscile mais. E esses testes todos foram feitos aqui no ambiente controlado. Mas o que é interessante é o seguinte, à medida que a gente tem vários picos aqui, é legal a gente observar a perda acumulada. Deixa eu mostrar um negócio na tabela aqui para você. Nesse primeiro teste, nós tivemos aqui uma atenuação estimada pela máquina de 0,07 dB em fusões. E na prática, no OTDR, ele não pegou nenhuma atenuação. Inclusive, nesse primeiro teste, a gente chegou a fazer um arco na fibra. Fizemos uma macrocurvatura na fibra para provar que a gente estava medindo de verdade, que não era uma tela congelada para... não, eles congelaram a tela só para que todas... Mostrar o zero. Exatamente. Não, nós fizemos de propósito, fizemos uma fusão, deu ok, fomos lá, quebramos, fizemos uma fusão de novo, atenuamos com a mão a fusão para mostrar, olha, tá uma macrocurvatura, o instrumento está realmente medindo e mostrando corretamente as fusões uma a uma. Né? Validamos o cenário. E olha só na segunda máquina. Na segunda máquina, pelas perdas estimadas pela máquina, a gente deveria ficar aí com 4,79 dB de perda. Até vou aproximar um pouquinho mais esse valor aqui, para ficar melhor aqui. Ó, nós temos uma perda de 4,79. Na prática, se somar todos esses picos dos nossos testes, que foram 40 fusões, nós temos 13,75 dB em fusões. É muito dB. Muito. Imagina, muito dB. Numa rede tanto balanceada como numa rede desbalanceada, isso seria crítico, seria impensável, porque você saindo com vamos supor, um C++, 7.2 positivo, com 13 dB de perca numa rede grande, imagina que se a gente tivesse feito mais 8, seria um cabo de 48 FO. Imagina com isso, num cabo de 48 FOs de um backbone. Você teria percas ali que você depois ia ter que ficar quebrando a cabeça para achar. Imagina num rompimento noturno, que você fez essas duas caixas. No outro dia você tem trabalho. É o que a gente tenta há anos ensinar os provedores, que o retrabalho é muito pior. Custa caro. Custa caro? Custa caro. Custa muito caro. Bom, então aqui 13,75 na segunda. Vamos ver a terceira máquina aqui. A terceira máquina, vai rolar aqui para o terceiro gráfico, é a máquina que foi fornecida pelo Dário.
Essa máquina aqui também nós tivemos alguns picos de atenuação. Linha laranja é o TDR, linha azul é o que a máquina informou. Esse gráfico aqui me chamou muito a atenção pela regularidade nos picos. Me parece que as oscilações que ela teve, parece que é algo até programado, né? Parece que ela programa ali, assim, ó, faz 10 mais ou menos, dá um pico. E dá um pico. Tipo assim, só pra você não falar que você é 100% boa. Então, assim, me parece realmente oscilação de hardware. Sim, o ambiente, né? É que a gente fala, né? Um dos ofensores das máquinas chinesas é a dissipação térmica. Nós temos ali alguns componentes que ele não pode sofrer. Por isso que a gente até recomenda, sempre que a gente pega a máquina de fusão no primeiro horário do dia, faz a calibração de arco. Vai lá, pega 2 pontinhas de fibra, decapa, vai lá na configuração, calibra o arco. Porque imagina, a gente está vendo um cenário que a temperatura do forno está influenciando na qualidade da fusão. Por uma proteção térmica, por uma eletrônica mal pensada, qualquer coisa, N problemas. Agora, aí no tempo, como a gente mesmo comentou, em Sergipe, na Bahia, ali o sol no mínimo é 30 graus, na sombra. Imagina você sair com essa máquina que você fez 2 fusões no data center, tá ali 16 graus, e com ela para o campo. Ela não vai conseguir estimar a fusão correta, ela não vai conseguir fazer o trabalho dela ali, porque há a bruta de temperatura ali muito alto, muito diferente. E ela não vai conseguir trabalhar. Isso. Além de você estragar mais rápido o hardware da máquina, né? Isso é uma dica diferente de qualquer marca. Lembrando que a gente não está aqui para falar mal de nenhuma marca. Bem lembrado, Machado. Todas as máquinas têm calibração de arco. Todas as máquinas é importante. Até mesmo por causa da vida útil do eletrodo. Porque o eletrodo é uma pontinha de ferro que ela gera um arco. Esse arco elétrico vai derreter o vidro. Imagina você descalibrar dessa máquina, você começar a gerar arcos muito altos, você vai estourar o eletrodo mais rápido, ou seja, no mínimo o eletrodo é para 6.000 fusões. Você vai acabar com ele com 1.000, 2.000 fusões muitas vezes. Custa caro. Sim. Por um hábito, questão de calibrar. Bom, assim como na máquina anterior, ela também apresentou em vários momentos, ela não conseguiu estimar a sua perda e nós adotamos o valor de 0,3 previsto em norma. Mas, reforçando, o que interessa para nós é o que foi aferido no TDR, que é o real, né? Então, com essa terceira máquina, nós chegamos a uma perda acumulada de 20,44. Não preciso nem falar aqui quanto que é perder 20 dB. Isso aqui é perda da rede ponta. Literalmente, não deveria. Exatamente. Isso aí já chegando na casa do assinante para alinhar o ANU já, exato, no mínimo. Tem mais os splitters aqui, mas ok, né? Vamos então para a quarta máquina. A nossa vontade, na verdade, aqui era testar 10 máquinas. Não, pegar o que existisse no mundo e passar a noite testando, né? Mas não conseguimos. Seria o ideal, né? Mas não conseguimos tempo aí para fazer todos esses testes. Quem sabe para a próxima versão, Sim. né? Bom, essa máquina aqui ela foi fornecida pelo Giuseppe. Né? De novo, obrigado para quem forneceu a máquina. E nós realizamos também 40 testes de fusão. Se fôssemos somar todas as atenuações informadas pela máquina, nós teríamos 0,72 dB de perda. Ok, né? Foram razoável, né? Foram 40 fusões, afinal de contas. Só que na prática ela apresentou uma perda acumulada aí de 12,1 dB. E apenas uma vez ela teve problema em informar, que ela não conseguiu informar a fusão. A fusão, exatamente. Bom, o que chamou a atenção nos resultados dessa quarta máquina? O que chamou a atenção é que nessa máquina aqui, o que ela informava estava sempre bem abaixo do que acontecia na prática. Então ela dizia para nós, por exemplo, que a perda estimada era de 0,01 e na prática deu 0,39. Depois ela disse que a 16ª fusão foi 0,03 e deu 0,41. Aconteceu, lógico, que ela informou que deu 0,01 e na prática deu 0,00. Essas outras máquinas também fizeram fusões dizendo 0. Só que o problema não é isso. O problema é a confiabilidade na informação do que ela fala. Novamente a gente vê o cenário que o que a máquina diz contradiz totalmente com o que o TDR afere, faz aferição ali, né? Perfeito, exatamente. Então aqui nós também tivemos também vários picos, né? Ela sempre trabalhou numa faixa real acima, atenuando mais do que a máquina informava, mas também tivemos picos que é um absurdo uma fusão a gente adotar o valor de
1,25, por exemplo, aceitar o valor de 1,25, que foi o que aconteceu, por exemplo, na 23ª fusão. Hoje não é aceitável, né? Não tem nem como se pensar, né? Não tem nem como se pensar. Com a qualidade de cabos, com a qualidade de máquinas que a gente tem, não tem como aceitar. Há 20 anos atrás, quando começou as redes óticas no Brasil, até poderia ser. A tecnologia era outra, mas hoje isso é totalmente inaceitável. Exatamente. Bom, e para encerrar então esse comparativo, o último gráfico que eu preparei aqui para nós, ele fica mais confuso, mas ele é um gráfico que traz a perda total de cada um dos testes, ou seja, eu tenho 4 linhas nesse gráfico aqui, cada uma das linhas é uma máquina. Por exemplo, a linha azul é da linha Sumitomo, esse laranjinha aqui é Alan, esse outro que está em cinza é o Dario e a última é o Giuseppe. São as 4 máquinas, está na sequência dos testes. E a gente consegue perceber o seguinte, a linha azul está até difícil de enxergar, porque ela está colada no fundo do gráfico, porque, de fato, a Sumitomo deu valores colados em zero. O TDR em nenhum momento conseguiu pegar uma fusão e mostrar a atenuação dessa fusão. Ficou em zero mesmo. E as outras máquinas a gente consegue observar os picos de atenuação. Agora, o que mais me chamou a atenção nesse teste foi o seguinte. Observe esses picos. Nós tivemos um pico na quinta fusão, nós tivemos um outro pico maior na 10ª fusão, lá pela 16ª, lá pela 24ª, lá pela 30ª também nós tivemos 2 máquinas que trouxeram um pico e lá na 35ª também. Então me chamou muito a atenção isso nesse teste. Não é a gente pegar e fazer uma fusão, 2 fusões. Isso é uma situação. Fazer uma ampliação de ramal, o cara vai lá, baixou a caixa, fez uma fusão, tchau. Ok. Agora, pega uma máquina, o cara vai montar o DIO, 144 fusões. Ou pior, um 288. 288, ou ainda um backbone. Você tem um backbone, tem cabo de 36, arrebentou, você vai ter que fazer 72 fusões. Imagine que as primeiras vão até ficar ali mais ou menos. E depois da 10ª, como a gente viu casos ali, da 8ª, vai começar a incrementar erro. E aí você já imagina uma rede que já está com vários problemas, você está imputando mais problemas nela. Ou seja, em vez de você estar melhorando, você está só piorando o sinal, piorando o cenário e causando mais problema para você poder ter ainda que resolver no outro dia, muitas vezes. Porque muitas vezes os rompimentos são noturnos. Os grandes provedores que têm a operação de suporte noturno vai ali resolver. E o pessoal do dia vai ter que terminar de resolver porque o cara não conseguiu medir ali em tempo real fusão a fusão, porque já tem lá 200, 300, 1000 clientes fora. Então, assim, ele está confiando que a máquina está falando para ele. E, na verdade, ela está dando um somebody, vamos dizer assim, nele. Exatamente, exatamente. Está mostrando um valor diferente. Totalmente. Bom, esses testes eles foram reproduzidos aqui no laboratório da Fiber School, aqui no nosso estúdio. A gente se preocupou em ser muito transparente com os resultados, então você pode baixar esses resultados, faça as suas análises. E se você tem a oportunidade também de comparar suas máquinas, uma dica, junta as máquinas aí do seu provedor, monta uma rodada no sábado, bota 4 máquinas para fazer a fusão, afere com o TDR, para você entender a diferença que você tem nas suas máquinas também. Repita esse teste que você vai ver que ele é um teste esclarecedor. E de novo, nosso objetivo aqui não é falar mal de nenhuma máquina, de nenhuma marca, não é isso. É um comparativo de desempenho na vida real, na prática mesmo. Queria agradecer mais uma vez a Arcitec por ter disponibilizado material, equipe, tempo para a gente produzir esse conteúdo aqui. E eu realmente espero que esse conteúdo seja de muita ajuda para você que está pesquisando máquina, está procurando máquina de fusão, está entendendo quais são as diferenças. Por que tem uma que custa 6 e a outra que custa 30 mil? Por quê? Tem um motivo para isso. Né? Então, o nosso objetivo aqui é trazer esse tipo de informação. Caso você tenha alguma curiosidade também, queira conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da Arcitec, que é o parceiro que está aqui hoje trazendo toda essa ferramenta, dando todo esse apoio para a gente produzir esse conteúdo, tem um link também aqui na descrição desse vídeo. Rashid, obrigado, viu? Obrigado, foi um prazer. Eu que agradeço. E até o próximo vídeo.